Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Trazendo aqui mais uma aula para vocês, tá? A aula de hoje eu vou falar sobre números primos. Vou trazer definição, como encontrar os números primos, trazer algumas características, falar um pouco de divisibilidade, de fatoração de números naturais, basicamente isso, tá? Então, primeiramente, o que são números primos? Então, eu tenho números primos, como a primeira definição, apenas números naturais são classificados como primos. Aí eu pergunto a vocês, quais são os números naturais, ou quais são o conjunto dos números naturais? Eu tenho aqui, ó, o conjunto dos números naturais correspondem a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tende ao infinito, tá? Então, o conjunto dos números naturais vai do zero até infinito, beleza? Lembrando que alguns livros, alguns sites na internet, a gente encontra os números naturais sem o zero. Então, a gente pode encontrar um subconjunto dentro do conjunto dos números naturais da seguinte forma: n asterístico, que significa o conjunto dos números naturais não nulos. Aí, nesse caso, não conta o zero, tá? Então, não esqueçam disso. Outra definição: um número é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Deixa eu apagar isso aqui em cima. O que é que ele quer dizer com isso? Um número, ele obrigatoriamente tem que ser maior que 1. Então, um número qualquer n, ele obrigatoriamente tem que ser maior que 1, tá? E, obrigatoriamente, ele tem que ter apenas, botar aqui, ó, apenas 2 divisores. Professor, quais são os 2 divisores? 1 e o próprio número, tá? Então, eu vou ter o número dividido por 1 dá um número. O número dividido pelo próprio número dá 1, tá? Porque um número natural dividido por ele mesmo sempre vai estar como resposta 1. Isso aí a gente vai ver mais na frente, tá? Todos os números primos são naturais. Lembra qual é o conjunto dos números naturais que eu coloquei aqui, ó? Conjunto dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tende ao infinito aqui, tá? Com exceção do 0 e do 1. Então, eu tenho aqui, ó, eu elimino o 0 e elimino o 1. Por quê? 0 não foi criado para demonstrar quantidade, tá? Então, eu não posso considerar ele como um número primo. O 1, ele só tem apenas um divisor, o próprio 1, tá? Para ser primo, obrigatoriamente, ele tem que ter 2 divisores, 1 e ele mesmo, tá? Tem que ser positivo, todos os números naturais são positivos, tá? Quando a gente fala em número negativo, a gente engloba os números inteiros, onde os números naturais estão contidos dentro dos números inteiros, tá? Mas os números naturais, como aqui, ó, a primeira definição, primeira característica, falou apenas números naturais, são aqueles números positivos. Os números primos não são pares, tá? Então, todos os números pares, eles não são primos, com exceção do número 2, tá? O número 2 é o único número primo par, tá? Aí, o que são aqueles números pares? São aqueles números, aqui, ó, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Então, todo número terminado com 0,
2, 4, 6 e 8, ele obrigatoriamente não é um número primo, tá? Se ele for ímpar, talvez ele seja primo. Os números ímpares, eles podem ser primos ou não, tá? Isso vai depender de quê? Da quantidade de divisores. Não pode ter nenhum outro divisor positivo, a não ser os dois, o próprio número e 1, tá? E os números maiores que 5 e terminados em 5 também não são primos. Exemplo, professor, eu tenho aqui, ó, 55, 65, 75, todos esses números aí que eu falei, eles não são primos, tá? Porque o único número que eu tenho o 5 no final é apenas o 5. Mas 55, 15, 25, 35, nenhum desses números, eles são primos, tá? Antes de saber mais sobre números primos, é importante relembrar algumas regras de divisibilidade para a gente identificar, vai auxiliar para identificarmos quais são os números primos e os quais não são, tá? Aí eu tenho um número divisível por 2. O que é aquele número divisível por 2? Todo e qualquer número que termine com 0, 2, 4, 6 e 8. Então, é qualquer número par, tá? Todo e qualquer número par, que para ser par tem que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8, ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der um número divisível por 3. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 15. 15 é divisível por 3? Vamos ver. Se eu somar os dois algarismos, 1 e 5, dá quanto? 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 15 também é divisível por 3, tá? Outro exemplo, professor, 21. 21 é divisível por 3? Vamos ver? A gente somando os dois algarismos, 2 mais 1 dá 3. 3 é divisível por 3? É. Então, 21 também é divisível por 3, tá? Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se ele for divisível 2 vezes por 2, ou então se seus dois algarismos forem divisíveis por 4. Se seus dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 16. Eu posso dividir 16 por 2? Posso. 16 dividido por 2 dá quanto? 8. Eu posso dividir mais uma vez o 8 por 2? Posso. Dá quanto? 4. Eu posso dividir mais uma vez? Posso. Por quanto? 2. Dá quanto? Dá 2. E por último, por 2 de novo, tá? Então, eu posso dividir um número divisível por 4 é aquele em que eu posso dividir o número mais de uma vez pelo 2, tá? Ou a soma dos dois últimos algarismos, tá? Ou melhor, os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Exemplo, professor, aqui, ó, 116. 116 é divisível por 4? É, porque os dois últimos números, eles são divisíveis por 4. Divisibilidade por 5. Todo número terminado em 0 e 5, todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5, tá? Então, todo e qualquer número terminado em 0 e 5 é dividido por 5. Exemplo, eu tenho aqui embaixo, ó, 10, eu tenho 25, eu tenho 35, todos esses números são divisíveis por 5. Divisibilidade por 6. Se um número for par e também divisível por 3,
será divisível por 6, tá? Exemplo, professor. Qual o número? A gente vai para a regra da divisibilidade por 3. Para ele ser divisível por 3, a soma tem que dar um número divisível por 3, tá? Então eu tenho aqui, ó. Cadê? Eu tenho aqui, por exemplo, 12. O 12 é um número par? É, porque ele termina com 2. Ele é divisível por 3? É. E ele é também divisível por 6. Lembrando aqui a regrinha da divisibilidade lá por 3, ó. 2 mais 1, 3. 3 é dividido por 3? É. Então 12 é divisível por 3. Se ele é par, também é por 6, tá? Então, divisibilidade por 7. Divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se a diferença entre o dobro do último algarismo e o restante do número resultar em um número múltiplo de 7. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho o número 49. Eu quero saber se ele é múltiplo de 7. O que é que eu vou fazer? Eu pego o último algarismo, dobro ele. Então, para eu dobrar, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Então, eu vou ter 9 vezes 2, 18. Tá? E eu vou tirar a diferença com o meu algarismo anterior. 18 menos 4. 18 menos 4 dá 14. 14 é divisível por 7? É. 14 dividido por 7 dá 2. Logo, se 14 é dividido por 7, 49 também é. Beleza? Então, a divisibilidade por 7. Aí eu tenho aqui, ó, outra coisa importante. Para eu saber se um número ele é primo ou não, eu preciso saber a quantidade de divisores. Então, para ele ser primo, obrigatoriamente ele só pode ter 2 divisores. Um e ele mesmo, tá? Então, exemplo aqui, ó. Divisor de 2. Eu posso dividir 2 por 1 e pelo próprio 2. Logo, ele é o quê? Primo. Tá? O 3, eu posso dividir por 1 e por 3 apenas. Logo, ele é o quê? Logo, ele é primo também, tá? O 10, professor, o 10 pode ser dividido por quem? O 10 pode ser dividido por 1? Pode. Pode ser dividido por 2? Pode. Pode ser dividido por 5? Pode. Pode ser dividido pelo próprio 10? Pode. Ele é um número primo? Não. Por quê? Ele tem mais do que 2 divisores. Então, ele não é primo. Beleza? Aí eu tenho também o 20. O 1, ele divide o 20. Divide 20 dividido por 1 dá 20. Posso dividir por 2? Posso. Posso dividir por 4? Posso. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. Posso dividir por 5? Posso. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Posso dividir por 10? 20 dividido por 10 dá 2. Posso dividir mais por quem? Pelo próprio 20. 20 dividido por 20 dá 1. Logo, ele não é primo, porque eu tenho mais do que 2 divisores, tá? E o 35, professor? Eu posso dividir por 1? Posso. 35 dividido por 1, 35. Posso dividir por 3? Aí a gente vai lá para definição de divisibilidade por 3. Se eu somar os dois elementos aqui, eu tenho um número que é divisível por 3. 3 mais 5, 8. 8 é divisível por 3? Não. Logo, 3 também não vai entrar aqui, tá? Então, eu vou ter 1, vou ter 5, porque 35 dividido por 5 dá 7. Vou ter o 7, porque 35 dividido por 7 dá 5. E vou ter o próprio 35, tá? Logo, ele também não é primo. E por último aqui, como exemplo, 100. Eu tenho o 1, 100 dividido por 1, 100. Tenho o 2, 100 dividido por 2 dá 50. Tenho o 4, 100 dividido por 4 dá 25. Tenho 5, 100 dividido por 5 dá 20. Tenho 10, 100 dividido por 10 dá 10. Tenho 20, que 100 dividido por 20 dá
5. Tenho 25, que 100 dividido por 25 dá 4. Tenho 50, porque 100 dividido por 50 dá 2. E por último, eu tenho o próprio 100, que 100 dividido por 100 dá 1. Beleza? Então, logo, esse 100 também não é primo. Mas pelas regrinhas lá, a gente já sabia. Por quê? O 100 é par, se ele é par, ele não é primo. O 20 é par, se ele é par, também não é primo. O 10 é par, se ele é par, também não é primo, tá? E o 35, professor? O 35, ele não é primo, mas, de acordo com as características de divisibilidade, ele tem mais do que 2 divisores. Aí nós temos a fatoração. O teorema fundamental da aritmética, ele faz parte da teoria dos números. Teoria dos números. E garante que todo número natural maior do que 1 ou é primo, tá? Todo número natural maior que 1, ou ele é primo, ou pode ser escrito de forma única a menos da ordem dos fatores, como o produto de números primos, tá? Então, vou explicar mais resumido. O que é que a teoria dos números diz? Que todo número natural, ou ele é primo, tá? Ou a fatoração desse número, onde vai ter produtos entre números naturais, primos, vai dar esse número não primo. Vocês vão ver mais na frente. Para escrever um número como produto de números primos ou fatores primos, utilizamos um processo de decomposição dos fatores chamado de fatoração. Então vamos lá. A fatoração vai corresponder na decomposição dos números em fatores primos, tá? Então eu tenho 3. O 3 eu sei que é um número primo, mas eu posso fatorar ele também com uma multiplicação de números primos. Exemplo aqui, professor, 3 vezes 1. Eu tenho o quê? 2 números primos. 3 vezes 1 dá quanto? 3. Então, a multiplicação de 2 números primos vai me dar como resposta um número natural. E o 4, professor? 2 vezes 4. 2 não é primo? 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, a multiplicação de 2 números primos vai me dar como resposta um número natural, tá? Professor, agora o senhor me pegou. E o 8? Aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. O 4 é um número primo? Não. O 8 é um número primo? Não. Mas a multiplicação de 2 ou mais números primos sempre vai me dar como resposta um número natural, seja ele primo ou não, tá? Isso aí é a fatoração. Então, como já disse lá como no slide anterior, a definição do teorema da teoria dos números. Todo número natural, ou ele é primo, ou a multiplicação de números primos vai dar esse número fatorial, tá? Vai dar um número natural, tá? Então eu tenho aqui, ó, 9. Quais são os números primos que eu posso multiplicar que dá 9? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mas 9 é primo? Não. Quem são os divisores de 9? Eu tenho aqui, ó, 1, 3 e o próprio 9. O 9 é primo? Não, tá? Mas a multiplicação de 2 números primos vai me dar como resposta um número natural, tá? Professor, e como é que eu vou saber calcular os números primos? A dica é o crivo de Eratóstenes. Crivo de Eratóstenes. Os números primos, ele tende a infinito, tá? Não quer dizer que ele vai ficar só nesse quadrado aí até 100, beleza? Mas aqui eu quero saber os números primos que vão até 100, tá? Lembrando que para ser o número primo, ele precisa ser natural. E o número natural, ele começa em 0 e vai até infinito, tende até infinito. Professor, mas cadê o 1 aqui? Por que o 1 não entra aqui?
Porque o 1 não é primo, tá? O 1 só tem ele mesmo como divisor, tá? Então, eu inicio pelo 2. Aí eu vou perguntar aqui a vocês. Lembrando, o 2 é o único número par que é primo, tá? É o único número par que é primo. Aí eu vou pelo crivo de Eratóstenes. O que é que Quem foi Eratóstenes, primeiramente? Eratóstenes foi um matemático que ficou conhecido mundialmente até hoje, tá? Por ter calculado a circunferência da Terra, tá? Pense no matemático, é Rochedo, para a gente descobrir os números primos de uma forma mais simplificada. Então ele trouxe esse crivo, onde eu tenho essa tabelinha com os números. Nesse caso aqui vai até 100, tá? Mas podia ser até 1000, até 2000, até 1 milhão, tá? O que é que eu faço aqui? O meu primeiro número primo, quem é? 2. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar todos os números múltiplos de 2. Então, 2 vezes 3, 2... Quem são os números múltiplos de 2? São todos aqueles números pares. Então, eu tenho aqui, ó, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e assim, ó, por diante. Percebam que aqui vai estar tudo na ordem. Aqui, aqui, aqui. Então, todos esses números que eu marquei, logo eles não são primos, tá? Agora a gente vai para o 3, que é o próximo número primo. Vou para o 3. O que é que eu vou fazer com 3? Eu vou excluir da minha tabelinha todos os números múltiplos de 3. Quais são aqueles múltiplos de 3? 3 vezes 3, 9. Então, tchau, 9. 3 vezes 4, 12. Mas o 12 é par, então ele já foi excluído, tá? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Mas 18 é par, já foi excluído. Então, se os pares já foram excluídos, a gente só vai excluir agora os números ímpares múltiplos de 3, tá? Então, eu tenho aqui, ó... lembrando, pelas características de divisibilidade por 3, quais são aqueles números divisíveis por 3? São aqueles números onde a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Então, eu tenho aqui, ó, 15, tenho 21, 24 já foi, tá? 27, 9 vezes 3, 27. O 30 já foi, o 33, 36 já foi, 39, 42 já foi, 45, 48 já foi, 51, 54 já foi, 57, 60 já foi, 63, 66 já foi, 69, 72 já foi, 75, 78 já foi, 81, 84 já foi, 87, 90 já foi, 93, 96 já foi, 99. Eu acabei de excluir todos os números múltiplos de 3, tá? Que não são primos. Agora vamos mudar a cor de novo. Azul. Vamos para os múltiplos de 5. Quais são aqueles números múltiplos de 5? São aqueles números que terminam com 5 ou 0. Como todos os números que terminam com 0 são pares, então todos eles já foram excluídos. Só falta aqueles números terminados em 5. Então, tchau 25, tchau 35, tchau 55, 65, 85 e 95. Agora vamos para o 7. Quais são os números múltiplos de 7? Tá? Quais são aqueles múltiplos de 7? São aqueles que o último algarismo
multiplicado por 2, ou o dobro do último algarismo, menos o anterior, vai dar um número múltiplo de 7. Então, eu tenho aqui, ó, Chau 49, Chau 91 e Chau 77. Tá? Professor, e agora? Múltiplo de 11. Quais são os múltiplos de 11? Percebam que eles estão aqui, ó, nessa diagonal. E todos eles já foram eliminados, tá? Os múltiplos de 11 são aqueles números que têm uns algarismos repetidos. Então, os múltiplos de 11 são 22, 33, 44, 55, tá? Então, estão nessa diagonal, tá? Múltiplos de 13. Se vocês repararem, todos os demais números são os números primos. Então, não, obrigatoriamente, eu não preciso chegar até o número, até os múltiplos de 13. Aí eu vejo agora aqui, ó, quem são os números primos. Eu tenho 2, tenho 3, tenho 5, tenho 7. Lembrando, isso aqui é até 100, tá? Os números primos tendem também ao infinito, tá? Número 11, número 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, de 0 a 100, eu tenho esses números primos, tá? Então, a partir dos algoritmos que Eratóstenes, aquele grande matemático que calculou a circunferência da Terra, nos deixou, conseguimos calcular todos os números primos, a partir das características de divisibilidade dos números primos iniciais, tá? Aí eu tenho como exemplo esses dois números. Eu tenho 161 e 113. Para eu saber se eles são números primos, eu tenho lá a tabelinha do crivo de Eratóstenes, tá? Que dá para a gente saber se é primo ou não, mas a gente vai saber a partir das características de divisibilidade, tá? Aí eu pergunto, o 161, ele é divisível? Vou botar aqui, ó, divisível por 2. Para ele ser divisível por 2, ele teria que ser par. E para ele ser par, tinha que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ele não é divisível por 2. Ele é divisível por 3. Para ele ser divisível por 3, a soma de todos os seus elementos tem que dar um número divisível por 3. Então, eu vou ter 1 mais 6 mais 1 igual a 8. 8 é divisível por 3 e tem como resposta um número inteiro, um número natural? Não, então ele não é divisível por 3. Ele é divisível por 5. Para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Ele termina em 0 ou 5? Não, então tchau. Tá? Para ele ser divisível por 7, o que é que a característica de divisibilidade diz? Se eu tenho 161, então diz que o dobro do último elemento, subtraindo do restante dos elementos, tem que dar como resposta um número natural múltiplo de 7. Então, se eu dobrar aqui o 2, multiplicar o 1, dobrar o 1 por 2 vezes 1, vai dar quanto? 2, tá? Então, vai me ter como resposta 2. Eu apenas aqui, ó, vou fazer assim, o dobro. Para cá. Se eu dobrar o 1, 2. E quanto é que eu tenho aqui? 16. Então, 16 menos 2 vai dar quanto? 14. 14 é múltiplo de 7? É. 7 vezes 2, 14. Logo, 161 não é primo, tá? Beleza? E o 113, professor? Vamos lá. Ele é um número divisível por 2? Não, porque ele não é
par. Se não é par, ele não é divisível por 2. Ele é divisível por 3. A soma dos três algarismos dá um número divisível por 3. 1 mais 1 mais 3 dá 5. Então, ele não é divisível por 3. Ele é divisível por 5? Não, porque não termina em 0 ou 5. Ele é divisível por 7. O dobro do último elemento menos os elementos restantes dá como resposta um número natural múltiplo de 7. Vamos ver. Se eu tenho 113, eu tenho 3 aqui, ó, dobro dá 6. O dobro de 3 é 6. 3 vezes 2, 6. 11. Aí o restante do número, os algarismos restantes, eu vou ter 11 menos 6. Dá quanto? 5. 5 é múltiplo de 7? É divisível por 7? Não. Então, tchau. E 11? Lembrem-se, para ele ser o múltiplo de 11, ele inicia com números iguais, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 11 vezes 9. 11 vezes 9, 99. 11 vezes 10, 110, tá? E assim por diante. 11 vezes 11, 121. Ó, percebam aí que não foi número igual, tá? 121 e assim por diante. Aí eu pergunto a vocês, eu tenho 113 como múltiplo de 11? Não. Se eu não tenho, aqui, ó, não ou melhor, perdão. Se eu não tenho, então ele aqui, ó, vou até mudar de cor. Ele é primo, beleza? Então, 113 é um número primo, tá bom? Então, dúvidas, deixa o comentário. Nas próximas aulas teremos assunto novo ou teremos exercício, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula. Fui!